Ô, Poli, e como é que você teve esse insight de criar o Maria da Lenha, que Sim, é o defesa pessoal para as mulheres? O que isso. que aconteceu para você ter esse start? Então eu vim trabalhando, né, após me formar faixa preta. Minhas primeiras aulas que eu comecei a dar foi de taekwondo. Eu prometi a Deus, eu fiz uma promessa de que se eu conseguisse me formar faixa preta, eu ia trabalhar um ano voluntariamente, dando aula. Consegui cumprir isso em muito mais tempo. Legal. E comecei a dar aula de kickbox, depois fui dando aula de Muay Thai e aí foi. Comecei em algumas academias, mas logo eu dava aula em escola também, escolinha, trabalhava com criança. Criança ensina muito pra gente, né? Principalmente nas artes marciais, porque eles são exatamente xícara vazia. Então eles estão buscando conhecimento doidos para aprender. Se você tá ali para guiar eles, é muito prazeroso ensinar para criança. E ensinar para criança não é qualquer pessoa. Vai chegando uma fase que a pessoa não consegue mais ensinar para criança. Então eu tive esse prazer de começar com as crianças. E aí, desde quando eu comecei nas artes marciais, eu sempre pensei nessa questão de dar aula. Eu sempre pensava nisso no futuro, mas não pensava que seria a opção. Então, quando eu dei aula de taekwondo, comecei a dar aula e tal, e numa dessas aulas, já no meu espaço, cedido pela minha avó, pelos meus tios, minha avó, quando tinha saúde, ela tinha um bar, e esse espaço ela cedeu para mim. Falou: não, minha filha, você quer, pode trabalhar aí. Cedeu o espaço, meus tios ajudaram lá a colocar os telhados, foi tudo muito improvisado, e todo mundo ficava falando: não, eu quero treinar com você, o pessoal da minha região e tal. E aí eu comecei lá, na casa da minha avó. Eu trabalhava com outras coisas e até então as artes marciais para mim era um hobby, era um prazer. E com isso aí a gente estava tendo uma aula de Muay Thai e o treino bem pegado, aquela física que as meninas adoram, né? E elas estavam mortas assim. E eu tinha treinado defesa, e eu sempre treinei defesa pessoal para mim. E aí eu tinha postado, era época de Facebook, eu tinha postado um treino meu de defesa pessoal. Aí minha aluna chegou e falou assim: Nossa, ensina defesa pessoal pra gente. Tipo, faltava 15 minutos pro treino acabar, pouquinho tempo. Eu falei, claro, vamos lá. Aí comecei a ensinar, já começando aí dar uma pincelada na mentalidade de combate, que é o que a gente ensina muito na questão do Maria da Lenha. E ensinei o rompimento de pegada. Como que funciona isso? Todos os estudos que eu venho fazendo ao longo desses anos, que são quase 30 anos que eu estou nas artes marciais, é a questão da agressão sofrida pela mulher. O homem, ele impõe as mãos. Ele vai segurar Uhum, pelos pulsos, ele vai abraçar forçado por trás, ou pela frente, ou vai puxar o cabelo, na certeza de força, o uhum, que não está errado. Ele é mais forte. ok. É aí que a defesa pessoal entra, na parte mais sensível do agressor. E aí eu ensinei isso, o rompimento de pegada. Eu falei: olha, meninas, tá quase acabando, mas o que eu preciso ensinar para vocês agora é sair dessa situação. Se o cara te pegar pela frente, como que você vai fazer? Você vai fazer Uhum. isso. Se o cara vier passando do seu lado e te pegar no seu braço, como que você vai fazer? Você vai fazer isso. Fui ensinando ela as partes mais sensíveis do corpo do agressor para que elas pudessem se soltar e se desvencilhar, mesmo porque o Maria da Lenha, já criado aí sem saber que seria essa potência que é hoje, é a ideia que você volte seguro para casa. De forma alguma é que uma mulher troque porrada com um homem. Jamais essa é a ideia. E aí eu ensinei, beleza, passou, fiquei tranquila, passou essa semana. Quando foi uns 2, 3 dias depois, minha aluna me ligou desesperada, falando comigo que ela tinha acabado de sofrer um assédio. Ela estava no ponto de ônibus, mentira, no ponto de ônibus, não, indo para o trabalho, perto de um ponto de ônibus, e o cara chegou e veio beijar ela, segurou ela pelos dois braços. Qual que é a primeira impressão que a pessoa tem? De fazer o círculo, né? De olhar, tipo, tem alguém, alguém vai me ajudar? Com aquela, Uhum. passando a responsabilidade do seu cuidado para outra pessoa. Isso aí é comum para quem não tem o treinamento. E aí ela olhou e ninguém fez nada, o ponto de ônibus lotado, ninguém fez nada. Olha, tinha É gente ainda? lotado, lotado, tipo, isso Ixi, era de dia. que E coisa. aí ela lembrou, fez o rompimento de pegada e sameou um diretão na cara dele, ele desmontou no chão com os melados descendo pela cuspe. E Nossa. aí as pessoas falaram: Que isso? Você tá louca? Oh! Você bateu no cara? Aí ela, tipo, e o cara tá me agarrando aqui, ninguém faz nada. Então isso Olha acontece, só. infelizmente acontece muito. Mas eu quero que aconteça mais, que seja assim as notícias que passam nas mídias, né? Uhum, Que a mulher conseguiu se soltar. sem dúvida. E aí ela me relatou aquilo, eu fiquei com aquilo, com aquela
aquela angústia no meu coração de tipo assim, se eu ajudei essa mulher, eu posso ajudar muito mais Verdade. mulheres. Quantas outras não estão Quantas outras precisando, estão né? precisando, exatamente. É. E assim surgiu Maria da Lenha. A lei, né, Maria da Penha, é de suma importância para a mulher, Uhum. mas a gente vê que com essa lei, muitas mulheres continuam morrendo. Com a medida Sim. protetiva, as mulheres continuam morrendo. Sim. Então, se o Maria da Penha não resolver, é descer a lenha.